É possível pessoas estarem passando por uma maldição hereditária, tá com a família amaldiçoada mesmo, tá com alguma área da vida com essa maldição e ela tá tendo sintomas sem perceber? É possível a pessoa tá com a maldição hereditária na família, mas sem perceber o que tá acontecendo? Claro que sim. A grande verdade é que a grande maioria das pessoas, elas são inconscientes do assunto. Elas não têm noção, não passa pela cabeça delas, de fato, esse elo, essa ligação, essa conexão com a hereditariedade de maldições, né? Oriunda aí de várias gerações. Então elas desconhecem, tem gente que não sabe nem com o que está lutando. Ela é uma vítima, vamos dizer assim, do sistema hereditário, né? Ela está passando processos que algumas vezes ela não imagina e que, aliás, todas as vezes que a gente mensura essa ideia e traz a ideia de maldições hereditárias, essas coisas, as pessoas, elas, nesses últimos tempos, Pastor William, eu tenho sido abordado por um grande número de pessoas que têm dito para mim, olha, eu até então antes de assistir o Necessário, eu desconhecia essa área de maldição hereditária. Ou seja, querendo ou não, o Necessário, ele abriu a mentalidade de muita gente, eu louvo a Deus por isso, né? Muitas pessoas tiveram acesso a isso por conta do Necessário. Elas pela primeira vez ouviram falar sobre isso, né? A curiosidade e algumas coisas as pessoas começaram a colocar na balança e dizendo, peraí, eu estou passando por um processo semelhante. Então abriu-se o entendimento para querer conhecer um pouquinho mais. Então essas pessoas, elas já têm uma ideia construída do que pode ser os processos que elas estão passando. Mas muitas pessoas são leigas, elas estão perdidas, nem imaginam e estão sendo vítimas de uma maldição hereditária, está com sintomas de maldição hereditária, está com causas de maldição hereditária e não faz nem ideia do que ela está passando. Eu confesso pra você que algumas vezes eu fico meio espantado lendo alguns comentários, mas assim, eu vou explicar o porquê. Porque pra nós, não que a gente é melhor do que os outros, não, mas aqui a nossa realidade aqui na igreja, ao longo dos anos, sempre foi muito comum, pelo menos pra mim, pra nós ouvir falar sobre isso. Sobre maldição hereditária, sobre quebrar isso, sobre esse exercício dessa quebra, dessa libertação, sempre foi muito evidente aqui na nossa região. Mas eu fico assustado quando eu vejo o comentário da galera, porque tem gente que nunca ouviu falar ou que não acredita no negócio. É como ontem eu estava vendo comentários de pessoas que não acreditam em demônios territoriais. O pastor já falou, eu acho que dezenas de vezes aqui, explicou como que funciona essa questão, mas o povo desconhece. Mas assim, pastor, como que a gente identifica, qual que seria assim, o ponto de partida para uma pessoa hoje que está assistindo a gente começar a identificar que na vida dela ela tem algum sintoma de que há uma hereditariedade ruim aí? Bom, primeiro a gente precisa entender o seguinte, existe essa mentalidade em algumas pessoas de que, e inclusive eu já vi pessoas, né, líderes que dizem, não, isso é heresia, isso não existe, Jesus veio, fez o sacrifício foi completo, né? Não precisamos disso. Gente, cada um tem a sua maneira de pensar, eu não sou contra nenhum pensamento, eu estou aqui para discutir no campo das ideias esse tema e eu vou dizer uma coisa para você, se isso não existisse, então nós teríamos todas as pessoas, se o sacrifício, como eles pensam, fosse tão completo, né, ou claro que a gente sabe que foi completo o sacrifício, então nós não teríamos ninguém aí com problema. Nós não teríamos nenhuma pessoa aí carregando consigo uma série de coisas, né? Padecendo, sofrendo e não entendendo o porquê disso. E detalhe, eu estou falando isso não é de pessoas não crentes, eu estou falando de crentes.
sabe? De crentes que estão perdidos nessa área sem saber. Vai lá, faz uma campanha, faz um propósito, faz um voto, passa no corredor, né? Toma sal, leva tanta coisa aí e perceba que a vida dela é uma vida que está sempre na mesma, não sai, não decola, não rompe. Então, assim, a pergunta que vem é essa: será que tem alguma coisa por trás disso? Claro que tem. E como que a gente começa, então, a transcorrer essa ideia? Primeiro, a gente precisa entender que nós carregamos o DNA da nossa família, da nossa parentela. A gente vai carregando, a gente vem trazendo isso. A gente vem trazendo. E tudo começa desde lá dos primórdios. Desde os primórdios, não é mesmo? Então, assim, quando eu sento para conversar com alguém, chamo alguém para conversar, né? A primeira coisa que eu vou fazer é uma investigação da genealogia, a ancestralidade dessa pessoa, entendeu? Voltando um pouquinho para conhecer um pouquinho mais o que se passara com a sua descendência. Essa árvore genealógica, ela passa a ser um assunto discutível ali, em xeque, para a gente poder trabalhar um pouquinho o indivíduo. Só aí a gente vai identificando pontos que essa pessoa não imagina que ela responde isso. É um processo que ela vem respondendo por conta de coisas que já vem se arrastando lá de trás. Então, é um assunto muito vasto, muito grande mesmo. Isso. Se a gente for olhar pela ótica da Bíblia, a gente percebe, né, pastor, que como que Deus, lá no Velho Testamento, desde lá do Velho Testamento, ele existe uma importância na questão do hereditário. A gente vê lá, por exemplo, os filhos de Rispa, eles sofreram por algo que tinha acontecido no passado, eles nem sabiam o que tinha acontecido, mas por causa de uma dívida que tinha lá, a hereditariedade alcançou eles. O que você tá rindo? Você foi longe agora. Você tá aqui no meio. Você vê que o que aconteceu no passado acabou, infelizmente, alcançando eles no futuro. E é um exemplo que eu dei aqui pra gente perceber assim, cara, se existe no físico, já foi falado várias vezes aqui pelo pastor, por pessoas que passaram por aqui, que pra existir no físico, existe no espiritual primeiro. Claro. Então não vai mudar, não vai dar choque com o negócio, né? Mas assim, uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo pra você, agora, a gente tá começando esse assunto. Uma pessoa, por exemplo, que o bisavô tinha problema com álcool e batia na mulher. Aí vem o vô e faz a mesma coisa. Aí vem o filho e faz a mesma coisa. Aí esse filho vai e tem um filho, faz a mesma coisa. É o mesmo problema. Álcool e violência doméstica. Álcool e violência. A gente pode caracterizar que isso é uma maldição hereditária? 100%. 100%. Porque ela vem passando. Perceba que ela vai vindo de geração para geração. Né? Ela vem já acompanhando o indivíduo, e que se não for parado, se isso não for tratado, existe uma grande probabilidade de que isso dê sequência, isso vá seguindo, né? Tem gente que não quer acreditar nisso, mas isso, gente, não tem para onde correr. Essa é uma grande realidade. Não tem para onde correr. Se não for esse alguém tratado, se ele não for alertado de que isso ele vem herdando, são heranças familiares, ele vai continuar assistindo suas gerações indo embora cativos dentro dessa ideia de maldição hereditária. E pronto, acabou, né? Pastor, aqui o pastor construiu comigo alguma coisa de tópicos aqui pra gente falar, né? E eu confesso que um aqui me chamou bem a atenção, quero que você comece por ele. Quando o assunto é maldição hereditária, e eu falo de religiões, o que seria uma maldição hereditária dentro desse tópico religiões? Bom, vamos pegar de uma forma bem superficial, né? A ideia de religiões como sintoma de maldição hereditária é que nós, hoje, não podemos, de forma alguma, ter ideia do que frequentara os nossos tartaravós. Nós não temos ciência de qual era o tipo de culto que eles prestavam, a que Deus eles professavam, né? A que cultura eles estavam envolvidos, com o que eles estavam envolvidos. Na grande maioria das vezes, eu me lembro
vagamente, não com tanta força. Eu não tenho essa mente que você tem. Eu nunca vi alguém que consegue processar tão bem assim coisas lá de trás. E eu me lembro que minha avó, ela tinha algumas práticas que era de ocultismo, sabe? Conhecendo hoje com muito mais força, com muito mais clareza o que fazia, o que faz o ocultismo, eu consegui identificar na minha avó coisas do ocultismo. Poxa, pena que eu era garoto, eu não tinha condição de... Não tinha essa mentalidade do agora para poder transcorrer com a minha avó, né? Para mim perguntar para ela o que é que ela seguia. O que é que ela cultuava? O que é que meu avô, os meus avós cultuavam? Eu não fazia ideia. Porém, eu assistia ela fazendo algumas coisas totalmente práticas do ocultismo. Então, isso tende a ser seguido pela minha família, entende? Essa prática, ela vem acompanhando a minha família. Então, muitos deles eram adeptos de religiões afros, né? Outros eram do ocultismo, outros professavam outras coisas. Tem muita gente que acha que tudo que a gente vive hoje é coisa só do agora. Não, nós já somos... estamos vivendo coisas agora que é lá do Egito ainda. Coisas que a gente vem trazendo lá do Egito ainda, entende? Então, por isso religiosidade. Perceba que tem gente que diz assim para você, ó: eu nasci nessa religião, minha família era dessa religião e eu vou morrer nessa religião. Veja como isso está construído na mente delas de uma forma que ninguém consegue desconectar. Então essa, querendo ou não, é uma forma de religiosidade. É uma religiosidade. É uma maldição que tá na... Cara, você falou uma coisa muito preocupante, se a gente for pensar. Esses dias eu tava pensando mais ou menos sobre isso. Se você parar pra pensar que você tem uma lembrança, talvez, pelo que o seu avô falou do seu tataravô, top. Mas e antes do tataravô? E antes? A gente não sabe nome, a gente não sabe quem foi, porque nós não nascemos numa explosão. Explodiu e nós nascemos aqui lindamente. Existe uma corrente familiar sanguínea muito... A árvore, né? Cara, e aí? E aí? Então, assim, o pastor poderia afirmar que toda pessoa que se converte a Jesus, ela teria que fazer pelo menos uma vez uma oração de quebra de maldição hereditária para começar essa caminhada ou não? Então, querendo ou não, as pessoas que são contra essa ideia da maldição, essa visão nossa hoje de maldição hereditária, eu não sei como que elas vão explicar a questão do apelo para alguém entregar sua vida para Jesus. Porque quando eu convido alguém para entregar sua vida para Jesus, eu estou convencendo essa pessoa, biblicamente, que ela tem um verdadeiro pai. E quem ela estava seguindo como um pai não era seu pai. Entende? Era alguém que estava dominando, comandando, era um senhor que não era o senhor dessa pessoa. Então, por isso eu faço um apelo, eu convido essa pessoa a vir à salvação. Então, quando ela chega no altar, ela confessa do seu pecado, de tudo aquilo que ela fez, ela diz para o Senhor ali que naquele momento ela está entregando a vida dela. Então, se isso não for uma quebra de maldição, então eu não sei o que é, porque essa pessoa está deixando esse senhorio que estava mutilando, acompanhando, fazendo dela uma vítima, né? Estava embarcado na vida dessa pessoa. Então, essa pessoa, quando ela conhece Jesus, eu não tenho dúvida que essa pessoa deveria sim fazer essa desconexão de tudo isso que ela passou, de fato, se desconectar de uma vez por todas, fazendo uma oração de quebra de maldição.